para o nosso 7º vídeo, não é verdade? E hoje eu quero falar com vocês um assunto muito sério, que fere muitas pessoas, e principalmente as mulheres. Porque nós que assumimos a posição de sermos esposas, mães, e por vezes somos chamadas a uma liderança, muitas vezes nós somos crucificadas, julgadas, condenadas, sem nenhum perdão. Então eu quero compartilhar com vocês aqui, como ponto de partida, deixa eu trocar o óculos, que esse aqui é melhor. Lá em Romanos 8, 22 a 27, que nos fala o seguinte: pois sabemos que toda a criação geme em conjunto, como se sofresse dores de parto até agora. Agora, não somente isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, como isso é sério, esperando ansiosamente a adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, né? Quando teremos um corpo glorificado. Por enquanto, vamos sentir dores, vamos sofrer, né? Nessa esperança, fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera por aquilo que está vendo? Entretanto, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 22 a 27. Amados, é muito fácil para quem está de fora, que não está passando pelas situações que você talvez passe, que você esteja aí nessa esperança de redenção, de cumprimento de promessa, como eu também estou, e eu tenho muitas dúvidas de quem não está. E as pessoas às vezes acham mais fácil culpar-nos por determinadas coisas que acontecem, e elas se esquecem dessa passagem, que a terra, ela ficou, né? Ela jaz no maligno. O pecado, o peso do pecado, né? De muitas pessoas que não se renderam. Então independe de nós muitas coisas. Independe de nós no sentido de que, ainda que eu ande buscando a santidade, ainda que eu ande procurando dar o melhor, fazer o melhor, há uma força sobre a terra que aguarda a redenção da própria terra. E essa força, isso aí, vai, vamos dizer, respingar em nós, nos nossos amados. A educação, a cultura está contaminada. As próprias igrejas, nós estamos vendo isso. Então, uma força muito, né? Só o nome, força, pressionando. E aí, o que mais dói? Que se nós não estivermos realmente posicionadas, ou mesmo que estivermos lá no momento de estresse, no momento de cansaço, no final do dia, nós podemos dar umas escorregadazinhas. E até termos sentimentos de esquecer, pensamentos de esquecer disso, distrações, e sofrermos por causa disso. Ah, pastora, eu não estou entendendo. Me dê um exemplo fácil, mais prático. Na sua vida, na sua história, na sua casa, você tem pessoas que têm problemas, que não foram ainda aos pés do Senhor, não receberam Jesus, ou até que receberam, mas que ainda têm depressão, ainda são dependentes de remédios que controlem aqui a ansiedade, ou então eu vou mais longe ainda, pessoas usuárias de substâncias químicas que a tornam incontroláveis, que trazem sofrimento, que trazem tortura. Trazem tortura, a verdade é essa. E você está aí lutando e você não sabe quando você se mantém ali, como diz a Bíblia, né? Nessa esperança, né? Nós gememos interiormente, esperando que aquela promessa se cumpra, porque Deus tem promessas para as nossas casas, mas quando nós estamos de frente, esse cordão aqui é uma graça, né? Ele não tem travinha, então ele cai toda hora, porque ele se entrelaça e desce. Então nós vemos, nós queremos a salvação da nossa família, da nossa casa, e nós ficamos assim, vendo o problema acontecer, situações acontecerem, e não sabemos o que fazer. Não sabemos ainda quanto tempo vamos suportar, quanto tempo vamos ter que estar ali dia após dia, ajoelhados, clamando.
mas não podemos perder a certeza que Deus interfere. Mas o que eu quero dizer para você, que não se sinta julgada, não se permita que esse julgamento, que esse olhar discriminatório, de dizer que você está em pecado, tá assim a casa dela, porque eu já ouvi isso. Fulana do seu parentesco é assim, né? Não estou citando aqui para não expor ninguém. É porque você é assim. Mas essa pessoa que julgou, que falou, é insana demais. Quando eu digo insana, é uma pessoa adoecida mentalmente. É uma pessoa preconceituosa, uma pessoa julgadora. E acima de tudo isso que eu falo, que ela é julgadora, que ela é crítica, que ela não é empática, que ela não é solidária, misericordiosa, ela está indo de encontro, não ao encontro, porque ir ao encontro é ir amistosamente. Agora, ir de encontro é bater. Ela está indo de encontro com o que a palavra de Deus fala. Com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Então, ela esqueceu, ela nem conhece essa palavra aqui, na verdade, né? Quando diz aqui, né? Não sabemos como orar, mas o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas, porém, o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Você já chorou em oração? Você já chorou pela dor? Eu já chorei orando em línguas, eu não sabia nem como orar. Realmente, com as minhas palavras seriam repetitivas. Eu já orei naquele sentido ali várias vezes e ainda não obtive as respostas. Mas só chorar para o Senhor, com o Senhor, como a minha primeira opção de desabafo, não é o telefone, não é o amigo, sabe? Porque o amigo não é Deus. Ele é importante, sim. Essa aqui é a brincadeirinha do meu neto, viram? Ele vem pra cá no meu quarto, ó, ele roda, ele brinca, eu tô olhando aqui, né? E tô vendo lá as mãozinhas dele. Ele me fica olhando, batendo a mãozinha em cima. Ele vai fazer um aninho, minha delícia. Então, amados, nós não sabemos como orar. E o amigo talvez esteja num momento dele também de luta. E você não pode colocar essa carga na cabeça do seu amigo, sabe? Porque às vezes o amigo não vai saber falar nada, talvez não vai nem saber ficar quieto, vai soltar alguma coisa, sofrendo com você ali. Então, você buscar a Deus. Se você tem dificuldade, mas eu não consigo, eu quero buscar alguém palpável porque eu tô desesperada. Eu entendo, eu te entendo. Eu peço a Deus que você tenha, né, a boa ventura, né, de encontrar alguém que consiga te ouvir, não dê conselho errado, porque isso é muito fácil de acontecer, amados, sabe? Aprenda a buscar o Senhor em primeiro lugar. Não que você não vai buscar amigos. Quantas vezes, sabe? Eu já fiz isso aí, mas eu aprendi a buscar primeiro a Deus. E aí chorar. Aí quando eu vou pro amigo, sabe, eu vou mais calma. Eu preciso do amigo. Porque olha só, Jesus quando esteve aqui, ele deu esse testemunho para nós, né? Ele estava lá no Getsemane, né, às portas de ser crucificado, e ele suava sangue, sabe? É o máximo da angústia humana, suar sangue. E ele pediu aos amigos, aos apóstolos, fiquem ali que eu vou orar, vigiem. E eles não vigiaram, eles falharam, não é verdade? O ser humano falha. O ser humano falha. Eu falho, você falha. Só Jesus nunca falhou. Só Deus nunca falhará conosco. Mas o que eu quero deixar para você aqui, mulher posicionada em Cristo, quando te julgarem, quando tentarem te condenar, sabe, essas pessoas estão carentes de solidariedade, de misericórdia. É o que a palavra de Jesus disse na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Então eu vou dizer para você, eu não sei que tipo de dor você está passando, mas eu posso dizer para você que uma das piores dores que nós passamos é quando nós vemos as pessoas que nós amamos, né? E isso está muito ligado a filhos, a netos, a sobrinhos, para quem não casou, talvez amigos que têm uma dependência química, sabe? É enlouquecedor. E eu já deixei para vocês aqui, né? Existem grupos de terapia gratuitos. Você vai lá pro Google, digita
grupo à distância, que você pode encontrar no Zoom, você pode encontrar às vezes no Zap, né? Você pode encontrar no Meet. E você vai lá participar de terapias. Eu falo muito isso porque na minha formação teológica eu já fui para a faculdade de teologia, já sendo trabalhada, porque eu fui uma criança deprimida, com 5 anos, que é a idade mais tenra, que eu me lembro, que eu perdi muitas memórias. Acho que eu joguei pro inconsciente para não pirar. Eu já tinha depressão e eu levei até os 19 anos e fui até julgada como maluca. Porque doía muito. Eu tive uma família disfuncional que não funcionava. Desmaiava para um lado, outro falava em suicídio do outro dava paulada, outro partia para droga. E era aquele inferno na torre, né? Eu cresci nesse meio. E nós fomos feitos, gerados, para termos paz, para termos um ninho. E a família é o ninho principal que nós podemos ter. Mas grande parte não tem esse ninho. E aí nós nos tornamos pessoas desequilibradas, adoecidas emocionalmente, precisando de ajuda. Mas glória a Deus! Sabe quem não pode pagar, como eu nunca pude pagar, tá? E hoje eu ainda preciso, porque vou precisar a vida toda. Eu preciso de ouvidos que me ouçam. Eu sou um ser humano. Quando eu estiver aqui sobre a face da terra, eu vou recorrer prioritariamente a Deus, mas eu preciso que outras pessoas estejam aliançadas comigo de mãos dadas. E eu tenho essas pessoas, porque eu tenho as minhas lutas. Não as minhas lutas. A gente até aprende, né? Que não são lutas. Porque quem luta por nós é Deus. Quando eu vou lutar, eu vou perder as minhas forças. Eu vou me lançar na correnteza do amor de Deus, na misericórdia dele, no cuidado dele. E vou encontrar semelhantes a mim, que sentem as mesmas dores, que têm os mesmos desafios, as mesmas plataformas, porque são plataformas de crescimento. Hoje eu estou aqui falando para mulheres posicionadas porque eu entendi de Deus, naquilo que eu mais sofri, naquilo que mais me doeu, eu sou capacitada a falar para outras pessoas. Eu sou capacitada para falar, não para me sentir orgulhosa, para me sentir envaidecida, para me sentir melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Para dar, para dizer, olha, eu vivi isso, eu passei por isso e ainda passo por determinadas situações delicadas, complicadas, mas eu tô aqui. Estou aqui, inteira, sorrindo. É 100% meu dia de paz, de serenidade, de alegria? Não, aqui na face da terra, isso não existe, amados. Existe uma paz, uma alegria, um descanso que transcende a compreensão humana, que é encontrada em Deus. Mas para isso, eu preciso estar na total dependência dele. Como foi a palavra que Deus me deu para esse ano. As duas. Filha, eu perguntei para ele, eu passei a noite da virada ajoelhada orando e perguntei para ele, papai, as duas coisas que eu mais preciso para esse ano, sabe o que ele me falou? Dependência de mim. Eu já sabia, mas foi muito bom, foi maravilhoso. Quer saber? Pergunta para ele, não é porque já passou a virada que você não vai perguntar. Tem nada a ver, o tempo de Deus não é o nosso, sabe? Eu escolhi aquele momento que eu queria estar orando. Eu me retirei de onde eu estava 1 hora e pouco antes e vim para minha casa, porque eu queria passar ali em oração. Não estava na igreja com outros irmãos, mas estava na igreja que sou eu, o Espírito Santo em mim, eu no meu quarto ajoelhada, na minha recostada, né, no chão, na minha cama. E ele falou: dependência, filha, e oração. Orar já é depender, mas ele ainda reforçou, sabe? Na oração, né? Vou linkar os dois, oração e dependência. Submissão. Saber que eu não sou forte, como eu posso achar que eu sou, sabe? Mas que eu dependo dele em tudo, por tudo. E ele já me fez promessas. Lembrem-se disso. Quando nós buscamos as promessas de Deus na palavra dele, isso nos faz caminhar, sabe? No nosso processo, nas nossas lutas aqui na face da terra que todos nós temos. Quem está dizendo que não tem é mentira. Sinto muito. Mas eu não estou aqui para falar dar tapinha no ombro de ninguém. Todos nós temos lutas, sabe? E mascarar que nós não temos, dizer que tá tudo às mil maravilhas, só na paz de Jesus. Só entrando nesse quarto de oração aí, buscando, aí você pisa nos espinhos sorrindo, porque é possível, porque eu faço isso, tá? Mas se eu perder um pouquinho da vigilância, da disciplina, começa a doer, os espinhos começam a doer.
Então, dependência, eu dependo da graça dele, eu dependo da palavra dele, eu dependo do louvor, da adoração. E sabe o que é o mais legal de tudo? Quando eu entendo que é a coisa mais preciosa na minha vida, sabe? Eu não sei se foi no devocional de ontem ou de hoje que eu falei isso. Não me lembro. Sabe, não é só o temor, a adoração. Mas é querer viver como ele, porque eu sou filha dele, você é filha dele. Então, o que há mais de precioso na nossa existência, o que há de mais maravilhoso, de principal, é sermos a sua imagem e semelhança. É querer viver um modelo de vida que ele vive. Pastor, ele é espírito. Ei, você também é espírito, eu também sou espírito. Esse corpo aqui, essa alma que tá aqui, vai! O que vai prevalecer é o meu espírito. E eu tô aqui falando, viva, por causa do meu espírito, que tá sustentado, que recebeu o sopro da vida que ele me deu. E que continua porque ele continua soprando, ele continua permitindo, ele ainda conta comigo para algumas coisas. Não porque ele precise, ele não precisa de nada, ele é Deus. Mas a natureza dele, sabe, é compartilhar. Por isso ele é Pai, Filho e Espírito Santo, amados. Então, eu viver, eu buscar conhecer a vontade dele e entrar nessa correnteza da graça, que é a força que eu tenho para realizar a vontade dele, é o que me leva além, é o que levará você além disso aí que você está vivendo. Está vivendo uma traição? Está vivendo uma suposição, uma desconfiança? Você vai ter que crescer. Você vai ter escolhas, tá? Você não é obrigada, mas você precisa ouvir a voz de Deus. Sabe, eu tenho uma amiga que ela passou, depois de 25 anos de casada, de fidelidade, sabe, de querer construir uma vida diferente da que ela teve na família dela, os pais, sabe, traição, aquela coisa toda. E aí ela entregou, ela renunciou, nossa! E aí ela descobre que ela foi traída. Ela falou, olha, ficou tudo destruído pra mim. Mas eu nunca cresci tanto, ela disse pra mim. Eu nunca cresci tanto. Porque, na verdade, eu descobri que devido ao fato de eu ter sofrido na minha infância, na minha adolescência, e dito que eu queria um casamento totalmente diferente, de certa forma eu endeusava o meu marido. E aí, quando ele fez o que ele fez, aquele Deus que eu nem sabia que estava ali, caiu. E aí? Foi duro demais pra ela. Foi duro demais. Mas ela diz hoje, nossa, eu me reposicionei em muitas coisas. Né? Então, se você tá passando por isso, ela não acabou com o casamento. E foi a melhor coisa que ela fez, ela disse pra mim. Esses dias eu ainda conversei com ela. Foi a melhor coisa que eu fiz, não ter acabado com o meu casamento. Mas se eu não vigiar, se eu baixar a guarda, eu não perdi a memória. Aquelas memórias ali, elas podem voltar e podem tentar me atacar, querer me abalar. Com licença, amadas, preciso tomar um pouco d'água na garrafinha. Água. Respiração, sol, dormir no horário em que melatonina, os hormônios da renovação, da restauração então é alta, é imprescindível, tá? Então me dê licença só um minutinho. Não é a garrafinha ideal, tá? Cada dia eu aprendo mais um pouco. Mas vamos aprendendo de fé em fé, de glória em glória. Então, meninas, senhoras, ou até homens que estejam me ouvindo aí. Não sei se você está lidando com problema de droga. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Problema de compulsão, de coisas que, modificam aqui, principalmente as drogas ilícitas. As lícitas também, mas as ilícitas são piores porque elas são mais agressivas, né? E não tem aquela coisa do acompanhamento médico de você ir subindo a dose, de você ir desmamando, não. É aquela loucura. E aí envolve polícia, envolve Eu fui treinada nisso aí, tá? Não porque eu quisesse, mas porque Deus permitiu. E aí, eis-me aqui. Porque eu sempre falei pra ele. Então eu tive de tudo na minha vida com relação à droga, né? Tudo, todos, a minha volta. Então eu tive que aprender. Porque a alternância mental de uma pessoa que é usuária é enlouquecedora, sabe? E assim, é uma doença. Porque já foi provado cientificamente. Não precisava ter sido provado, né? Mas Deus permitiu que fosse provado. E você pode pesquisar em sites, vai no Google, vai lá pesquisar na neurociência. Você não precisa na minha fala, não, tá? Porque eu sou uma apreciadora, uma curiosa e estudo, quero estudar cada vez mais para ajudar cada vez mais. Mas a alternância mental
Ela é terrível. E quem convive com uma pessoa assim adoece também. Porque a doença ela não é contagiosa, ela não pega no ar, mas ela é contagiante. Ela contagia sua alma, ela te leva também a uma compulsão de controle, de querer vigiar, de achar que vai dar conta. Você passa na frente de Deus, você para de depender de Deus, você acha que você vai se salvar, você se torna refém daquela pessoa, da sua família, da sua casa, seja calor, amados, que está adoecida. E você acaba adoecendo, sabe? Às vezes você fica mais doente do que ele. Como assim, pastor? Não é ele que tá usando a porcaria? Mas você acaba adoecendo, porque isso te gera tensão, isso te gera um estresse violento. Amadas, não podemos nos esquecer que cada pessoa é um misto de erros e acertos. Então nós não vamos abortar, joga fora o conhecimento, a sabedoria de outras pessoas. Pessoas mais velhas que estão à nossa volta, sabe? Nós precisamos buscar de todo o coração o Senhor, mas também olhar à nossa volta e separar as pessoas como nós precisamos fazer conosco. Nós não somos tão somente as coisas erradas, obviamente que não. Mesmo porque nós somos feitos à imagem e semelhança de um Deus perfeito, de um Deus amoroso. E sendo assim, nós temos o DNA do nosso Pai espiritual, do nosso Deus, que é eterno, que é mais real do que tudo que nós temos ou vivemos aqui nessa dimensão. E assim também são as pessoas que estão à nossa volta. Então nós vamos retirar aquilo que não é positivo, aquilo que nós também temos de negativo e vamos ficar com a parte que é saudável, que vai nos ajudar na caminhada. Mas em cada circunstância que nós vivemos, em cada desafio, só você sabe o quanto você precisa de ajuda. Eu não caminho sozinho. Eu tenho os meus mentores, os meus ajudadores, tá? Eu posso ser um tanto mentora, ajudadora de outras pessoas, sim. Mas, como ser humano, eu preciso de outras pessoas. E eu tenho outras pessoas. Eu preciso de terapia, tá? E como eu sempre sugiro pra vocês, sabe? Terapia é algo caro, é luxo. É luxo no sentido de eu ter condição pra pagar. Não é luxo no sentido da aquisição. Porque nós precisamos. Mais do que nunca nós precisamos ser ouvidos, nós precisamos falar. Mas nós temos os grupos de terapia anônimos, que são maravilhosos, sabe? É claro que perfeição nós não vamos achar aqui na face da Terra. Então você vai caminhar, você vai visitar um grupo, você vai visitar outro grupo. Você vai ter dentro dos grupos, tem o que eles dizem de madrinhas, para ouvir na individualidade, para ouvir coisas mais seletas, mais delicadas, que você não vai expor, não vai abrir numa terapia de grupo, né? Tem as literaturas, e são vindas de Deus. São todas de princípios espirituais, isso eu posso te garantir. Como eu já falei aqui em outros vídeos, eu usei na minha monografia, no meu estilo de pastorear, sabe? A igreja, ela foi feita para isso aí, para abarcar, para abraçar tudo isso, né? É uma clínica totalizadora da alma, do corpo, do espiritual. Mas muitas igrejas estão amadurecendo, estão caminhando. Às vezes nós pegamos líderes que estão adoecidos, que ainda não foram curados de muitas coisas e não se dão conta disso. Ou às vezes estão também no processo e contribuem com alguma coisa, mas não contribuem na totalidade. Então nós temos que ter essa flexibilidade. Não ter essa exigência perfeccionista de que, pronto, nada vale nada, nada presta. Não, é filtrar, amados. Amadas, né? Porque às vezes tem homem ouvindo também o nosso vídeo aqui. Então, o único que é perfeito é Deus. Mas ele lança. Eu vejo no dia a dia Deus lançar a misericórdia dele, o amor dele, sabe? Eu me inscrevi esses dias num curso, né? Nossa, não é uma pessoa que vou dizer que ela é cristã, que ela tá lá dentro dos parâmetros. Mas e daí? Deus usa quem ele quer, como ele quer. E eu tenho um termômetro, que é o Espírito Santo, meu termômetro interior. Se eu estou em alguma coisa e vejo que aquela coisa, até ali deu, depois não deu mais. Cai fora. Por isso nós temos o Espírito Santo para nos guiar. O nosso termômetro interior. Então, eu tô aqui para falar para vocês hoje a respeito disso. Lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 8 e 9, fala o seguinte. Presta muita atenção, meu filho, às palavras sábias do teu pai e nunca te esqueça das instruções de tua mãe.
pois a perspicácia deles te trará sucesso, adornando-te com pensamentos cheios de graça e dando-te rédeas para guiar tuas decisões. Viu? Isso é bíblico. É bíblico. Ah, pastora, mas tem pais aí que estão pior do que os filhos, não amadureceram, estão adoecidos e não progrediram, não avançaram. Tá, isso é real, isso tem. Mas quem vai te mostrar quem é quem, o que é quem, vai ser Deus, tá bom? Mas quando nós buscamos viver de todo o coração para Deus, nós temos um olhar, sabe, bem acurado para essas coisas aí. E não vamos descartar, tá? O fruto da sabedoria pode ser encontrado em qualquer lugar. Precisamos apenas saber como identificar suas características. E quem nos ajuda nessa identificação é Deus. Não deixe que as falhas dos outros ofusquem o que eles fazem de certo, sabe? Cada pessoa mistura, como eu falei, de erros e acertos. Eu sou assim, você é assim. Só Deus não é assim. Mas o mundo é assim. Então, queridas, são avanços, sabe? E nós, como mulheres posicionadas, a nossa essência, eu ainda vou gravar, sabe, uma ministração sobre essa essência. Tem uma maneira de nós vivermos sabiamente, sendo mulheres. Por que Deus fez, né? Homem e mulher, com características diferentes. E muitas de nós têm sofrido, têm ficado abatidas, têm ficado estressadas, têm morrido até mais cedo. Porque muitas de nós, eu sou uma dessas que por um tempo eu perdi, sabe? O meu lugar, eu tomei o lugar do pai, do homem, de Deus. Eu fui a Deus, eu fui tudo. E isso só me levou o quê? A estresse, a cansaço. Aprendi, tive que aprender. Mas então nós sabemos quem nós somos em Deus, mulheres. Qual o nosso real papel, sabe? Para nos amar, para nos proteger, para sermos filhas. O nosso maior papel, o nosso papel mais lindo é sermos filhas desse Pai, desse Deus perfeito, sabe? Aí quando nós entendemos a nossa identidade, aí sim nós estamos preparadas, nós estamos amadurecidas para assumir os outros papéis. Só que, para mim foi assim, eu assumi vários papéis sem antes entender essa minha identidade maravilhosa na íntegra, na profundidade, mas deu tempo, tá dando tempo de eu voltar atrás, de eu avançar, ter uma vida mais saudável, ser feliz, dependente dessa capa aqui, mas interiormente. Porque essa capa aqui não diz muito. Às vezes há pessoas que têm um corpo, né, escultural, tem tudo, mas é infeliz. Porque o mais importante, que é de dentro para fora, tá adoecido. Então, isso aí tem que entrar numa balança. Que é aqui que vai determinar. E tem muita coisa que eu posso fazer para ajudar o meu corpo a funcionar melhor, uma alimentação, exercício físico, ter um hobby. Amadas, um hobby é super importante. Um hobby nos salva, sabe? Eu não sei qual o seu, eu tenho alguns, sabe? Eu gosto muito de esporte, eu gosto de nadar, eu gosto de pedalar, mas eu gosto de ver um bom filme também, eu gosto de rir, e eu gosto de ter amigos, de conversar, eu gosto de planta, né? Eu gosto de estar plantando, de conversar com minhas plantas, de ver o nascimento delas, ver o florescer, sabe? Então você para pensar qual é o seu hobby, o que você gosta? Isso é salvador, tá bom? Então nós vamos orar agora, eu quero ministrar sobre a sua vida e daqui a pouco mais, daqui uns dias eu vou gravar outro vídeo em nome de Jesus. E já te peço que você compartilhe uma frase talvez que eu tenha falado, pode ajudar muitas mulheres a dar um start. O que é um start? Dar um despertamento para alguma coisa que ela tá aí adormecida. Eu não passei tudo que eu passei por acaso. Se eu tô aqui hoje diante de vocês, não é porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque eu recebi determinadas marcas, eu passei por determinados caminhos que me fortaleceram os meus pés, sabe? Então, tudo que nós passamos, que é duro, que é doloroso, que nos faz sangrar, essa é a plataforma das nossas vidas para podermos cumprir os nossos propósitos. Cada um Deus dá um propósito. E você tem o seu propósito de vida. Pergunte para Deus. Ele te responderá. Não tem ninguém para te responder isso com mais exatidão do que o papai. Amém? Então vamos orar. Paizinho, em nome de Jesus, eu me coloco aqui mais uma vez diante dessa tela, Deus, né? Porque entendo
que é do teu coração, é da tua vontade, ó Deus, que eu esteja ministrando para essas mulheres, posicionadas em ti, Deus. Posicionadas em ti, para serem guiadas tão somente pelo teu Santo Espírito, ó Deus. Que tudo conhece a respeito de nós, que tudo prescruta, até mesmo realidades que nós não estamos dando conta ainda, Deus. Às vezes tem coisas doendo, tem comportamentos que são direcionados, que são guiados, Senhor, por sentimentos, por coisas que nós vivemos e que ainda não vieram à tona, Deus. Então eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, através dessa simples oração, mas que qualquer oração, por mais simples que seja, Deus, ela pode ser ouvida por ti, Deus, e ela é instrumento de cura na vida daqueles que desejam essa cura, Deus, que se abrem, que se permitem, ó Deus. Eu sei, papai, que às vezes nós nem nos permitimos, nós nos rodeamos de preconceitos, ó Pai, e que cada pessoa que me ouve, ó Deus, pode ser liberta, Deus, desses preconceitos, ó Pai, a fim de que receba do teu amor, ó Pai, da tua presença, Deus, do teu poder, da tua direção, do teu toque, ó Pai, que tudo muda, que pode ressuscitar, ó Pai, vidas, ó Pai, que aparentemente estão vivas, mas interiormente, ó Deus, estão sangrando, ó Deus, estão em coma, Deus. Ó Pai, muito obrigada, Deus, pela oportunidade que temos de interagir, de estarmos aqui unidas nesse propósito, Deus, dependentes totalmente de Ti, do Teu amor, desse relacionamento contigo, Deus, que ele seja real, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, a consciência da nossa identidade única, da nossa identidade salvadora, da nossa identidade maravilhosa, Senhor, santa, salvadora, milagrosa, que nos leva além de qualquer circunstância dolorosa, Pai, que estejamos vivendo. Que é sabermos, entendermos aqui no coração, Deus, que somos tuas filhas amadas, ó Pai. O Senhor tem prazer, alegria, Pai, como qualquer pai natural tem, ainda que seja imperfeito. E o Senhor sendo perfeito, o Senhor tem de curar, de cuidar de nós, de cada uma de nós, ó Pai. Muito obrigada, Pai. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. E outra coisa, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, a fim de que esse trabalho, sabe, essa intenção possa alcançar outras pessoas. Ninguém faz obra sozinha. E a pastora Marisa não vai fazer, não é diferente. Eu preciso de você. E nós precisamos uns dos outros. Em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Deixa aí seu amém, deixa aí alguma coisa que você queira falar. Eu ainda consigo responder. Que bom, né? Porque pode chegar um tempo que eu não vou ter condição de responder, né? Mas Deus está no controle de todas as coisas, né? Um beijo.